Oi, turma. Nossa videoaula de hoje é sobre a modernização dos meios de transporte. Então, aqui eu separei para vocês um pouquinho um texto falando sobre esse assunto, né? Aqui está falando os meios de transporte são utilizados na deslocação de pessoas e mercadorias. Os meios de transporte, eles não foram sempre como hoje nós conhecemos, né? Ao longo do tempo, ele sofreu uma evolução. Então, vejamos. A modernização dos transportes. Bom, só na segunda metade do século XIX, né, é que aconteceu essa modernização das vias, né, de comunicação e dos meios de transporte. Então, vejam, é uma coisa bem antiga já essa modernização. Vamos ver o que essa modernização nos trouxe de benefícios ou não. Bom, aqui está dizendo, né, que a modernização desses transportes, o aumento da capacidade de carga, a velocidade também, o aumento de velocidade, contribuíram para a diminuição da distância e do tempo, né, que era utilizado para percorrer uma determinada distância, e também a distância e o custo, que são as despesas, né, efetuadas aí para essa deslocação, né, e para o aumento da acessibilidade entre os lugares. Então, vejam, a modernização nos trouxe aí, né, algumas coisas aí para se pensar, né, então diminuiu a distância e o tempo, né, e diminuiu também o custo, mas vamos ver se isso, né, se aplica a tudo, né, a toda essa modernização, em todos os sentidos. A acessibilidade é o grau de facilidade com que se pode chegar a um lugar a partir de outros, tendo em conta o tempo e o custo de deslocação. Bom, para se deslocar de um lugar para o outro, né, e fazer o transporte aí dessas cargas, então tinha aí um custo, né? Será que esse custo aumentou ou diminuiu, né, com a modernização? Vamos ver. Aqui eu separei essas imagens para vocês darem uma olhadinha, né, dos meios de transporte e a organização do espaço geográfico. Bom, aqui nós temos a modernização do sistema de transporte e, por outro lado, o aumento do fluxo de pessoas e mercadorias. Aqui nós temos aqui nessa imagem, né, desde o meio de transporte, né, aqui que nós estamos vendo o navio, que era feito em navios, né, dá para ver que é um navio antigo, né, de um século aí anterior. Aqui também nós temos um meio de transporte feito aí pela carroça, né, que era usado então um animal para transportar algumas mercadorias. Então aqui nós podemos ver que o transporte aqui com o navio, nós poderíamos até transportar uma mercadoria mais pesada, né, em maior quantidade. Aqui, quando nós falamos da carroça, essa viagem poderia ser uma viagem mais longa, né, mais demorada, eu diria, porque depende aí do animal para ele carregar então aí essa mercadoria. Tinha que ter as paradas para esse animal se alimentar, né, para ele descansar. E aqui nós vemos então a locomotiva, né, o trem de carga que eles usavam também. Nesse caso, as mercadorias poderiam ser mais pesadas, em maior quantidade, talvez chegasse um pouco mais rápido, né? Aqui embaixo já é a modernização, né, que nós estamos falando, né? Nós já temos aí o avião, que é um transporte super seguro, que pode transportar aí uma carga mais pesada e muito mais rápido, né, do que outros meios aí de transporte. Aqui é a rodovia, né,
seria rodovia, onde o transporte seria feito pelos carros, né? Pelos caminhões, né? Os caminhões com certeza seriam mais devagar, né? Demoraria mais, um tempo maior para distribuir aí a carga, né? Para transportar, mesmo porque na estrada ele tem que ficar lá do lado direito, lá na faixa direita, que é a faixa que ficam lá os veículos mais lentos, né? Então, o caminhão ele é mais pesado, então ele fica mais lento, mas é uma forma aí também de transportar cargas, né? E aqui também a locomotiva, o trem, que também transporta aí cargas, né? Aqui nós temos então mais uma informação falando aí da eficiência ou precariedade dos transportes, né? Tanto a eficiência quanto a precariedade diminui ou aumenta os custos de produção dos produtos, o preço final e, consequentemente, a competitividade desses produtos no mercado. Então, o que isso quer dizer, né? Isso aí quer dizer que, conforme a gente vai tendo aí maior eficiência, mais, né, modernidade aí nesses transportes, o custo também aumenta, né? Vejamos aí o exemplo de uma viagem aérea, por exemplo. Uma viagem aérea seria uma viagem mais cara, né? Teria um custo maior do que talvez uma outra viagem, por exemplo, de trem, né? Ou de carro, dependendo também muito, depende de muitos fatores, né? Para a gente falar em custos, a gente precisa pensar aí na distância a ser percorrida, né? Na carga que vai ser entregue. Então, tem vários fatores, né? Mas, assim, no geral é isso, né? A eficiência pode diminuir, né? Diminuir ou aumentar o custo, assim como a precariedade também. Então, aí a gente teria que pensar aí no produto que está sendo transportado e no tempo que ele vai demorar para chegar no seu destino. Bom, aqui a gente consegue ver então mais uma imagem que eu separei para vocês, né? O planeta aí, o planeta Terra, o mundo, né? E a modernização que teve aí dos transportes, né? Dos meios de transporte. Então, nós podemos ver aqui o navio, né? O navio de carga, o caminhão na estrada, o avião, que é super rápido, né? Um outro caminhão aqui e a carga a ser levada, né? Então, isso aqui é a modernidade aí chegando para nós, né? Compartilhar com vocês agora, quase terminando já, esse texto, né? Pequeno texto falando sobre os meios de transporte rodoviário e transporte ferroviário, né? Então, aqui tá falando sobre os diversos meios de transporte, né? Que o transporte rodoviário é o mais usado, né? Aqui no Brasil, tem um custo mais elevado. Por essa razão, muitas vezes fazem com que os produtos, né, que a gente consome se tornem um pouco mais caros, né? O que a gente estava falando aí um pouquinho antes, tá? Aqui nós temos falando também sobre as rodovias, né? Que nós conhecemos, por onde fazem a entrega de mercadorias, tá bom? E aqui sobre o transporte ferroviário, né? Falando também aí que a Alemanha, né? Um país mais desenvolvido, ela tem aí, né? A malha ferroviária mais extensa, né? Então, aqui tá dizendo aí justamente sobre esse transporte ferroviário, tá? Então, esse texto aqui que eu compartilhei com vocês do transporte rodoviário e ferroviário é apenas um texto mais informativo, tá bom? Agora eu vou deixar com vocês uma atividade, aliás, antes da atividade, né, mostrar aqui uma curiosidade, na verdade.
Os diversos tipos de transporte que tem, que a gente às vezes nem imagina, né? Pensaram aí no helicóptero? Talvez alguns pensaram, né? Ó, carro do bombeiro, ambulância, o bondinho, trem, a moto, tudo isso é considerado, sim, né? Meios de transporte, né? Olha aqui também, que curioso, né? Até o balão, a bicicleta, né? Também são considerados aí meios de transporte. Agora sim, eu deixo para vocês, então, a proposta aí de atividade, tá bom? Vocês vão escrever aí um texto dizendo qual meio de transporte você acha mais seguro. E aí você justifica a sua escolha. Por que que você escolheu esse meio de transporte? Quero um texto de mais ou menos 10 a 15 linhas, tá bom, turminha? Boa sorte, bons estudos e até a próxima. Beijocas!